Deus, graça e paz e shalom. Eu saúdo com essas 3 saudações, porque tem muitos irmãos de outras denominações e pessoas que vêm ouvir os meus vídeos, embora eu quero dizer que eu não sou nenhum professor, apenas me dedico e gosto de me dedicar no estudo, na leitura da Santa Palavra de Deus. E hoje, irmãos, como eu tenho sentido aqui no meu coração o desejo de apresentar, expor para vocês aqui um trecho da palavra que está em Apocalipse, deixando claro que não é uma pregação, mas é uma explicação referente a esse texto tão difícil de interpretar, a não ser com a luz e a direção do Espírito de Deus. E também, irmãos, nós temos que fazer as nossas buscas para poder ter certeza do que estamos falando. Que aqueles que vão nos ouvir possam crer. Não somos perfeitos, não somos pessoas que não somos sabidões, nada disso. Nós somos irmãos em Cristo e cremos e fazemos o nosso trabalho que o Senhor nos cobra. E eu vou passar aqui para vocês um trecho muito importante de Apocalipse, capítulo 17, que há pouco tempo atrás eu já havia feito alguma coisa referente a esse capítulo, mas me utilizei do capítulo 13 até chegar nesse. Agora eu vou exclusivamente trabalhar em cima desse capítulo, que fala aqui a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta, está assentada sobre a besta. Então eu vou ter que ler alguns versículos, irmão, tá? Talvez eu pule para outros, e os irmãos ajudem aí, quem quiser pegar a sua Bíblia. Eu vou usar a João Ferreira de Almeida. Poderia usar outras traduções, eu tenho várias aqui, mas vou usar essa mesmo, que os irmãos da igreja a qual eu pertencia usam muito essa Bíblia. Então vamos usar essa mesmo. E veio 17 de João, Apocalipse, ou melhor, 17 de Apocalipse. Você estava falando de João, né? João estava na ilha de Pátimos quando Deus lhe deu essas revelações. 17 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta a qual traz 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Vamos parar aqui, irmãos. Então, irmãos, aqui já existia vários mistérios, né? Como eu já fiz um vídeo agora sobre o tempo de Deus. Deus não opera na cronologia, no tempo cronos. Deus opera no kairos, que é diferente a forma da operação de Deus. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, vocês assistam lá, e vai valer a pena, é gostoso, irmãos. Eu não sou nenhum expert, mas eu procuro
fazer pesquisas, marcar, tudo isso para poder não errar, né? Então aqui o anticristo, irmãos, que seria essa besta, não é? E essa mulher que está sentado nessas 7 cabeças, não precisa de eu querer interpretar isso, porque a própria Bíblia interpreta o que significa isso, basta você meditar. Como que se interpreta? 7 cabeças, uma mulher vestida de escarlata. Bom, se nós formos fazer uma busca profunda, já naquela época, onde que morreram os cristãos, onde que foi derramado mais sangue naquele mundo, quer dizer, nesse mundo, mas eu estou dizendo naquela era, naquele tempo, foi em Roma. Muitos foram queimados, né? Nero mandou que colocassem estacas na Vila Ápia e amarrassem cristãos, colocavam fogo para ver se eles negavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a história que muitos, ao invés de gritar, cantavam e glorificavam a Deus. Imagine. Então, a cidade das 7, que está a mulher que está nas 7 cabeças, ela significa o quê? Uma igreja. Vejamos que, para que haja um domínio sobre o poder, todo mundo tem que ser uma igreja que tenha domínio sobre o mundo. E qual é a igreja que tem domínio sobre quase todo o mundo? E agora, sobre todas as denominações que fazem parte da sua federação. Não adianta, vira e mexe, eu tenho que entrar nesse assunto, porque isso é bíblico. Por isso que tem que ser é muito mais fácil essa mulher, essa igreja, tratar com todas que estão ligadas, do que tratar com uma por uma. Então essa federação, ela tem sim que ser como um Vaticano, para que o Vaticano possa tratar com ela. No momento que ela já é um Vaticano, ela já demonstra que ela está ligada a uma federação de igrejas, sendo que a palavra federação de igrejas é praticamente um ecumenismo. Apenas não se usa esse termo, mas é a mesma coisa, entendeu? Então, esta mulher que está sentada sobre as 7 cabeças, lembramos de uma coisa. O Vaticano, antigamente, não era um Estado. Ele estava ali, mas ele não era um Estado, estava em Roma. Hoje, o Vaticano é um Estado, é um país dentro de Roma. Tem o seu exército, e quem é que governa? É o Papa que governa. Ele seria como mandatário, como chefe do Vaticano, como um rei. Sabia disso? No Vaticano, ele é considerado o presidente ali da Itália, a primeira-ministra, ela cuida de Roma, né? Mas o Vaticano tem o seu clero, tem os bispos, tem o Papa, que é responsável. E quero dizer que até Roma deve sim a obediência ao Papa. E eu posso dizer que o anticristo, né, esse anticristo, né, usou naquela época e está usando hoje, nesses últimos tempos, como nunca antes, o poder desta Babilônia, que seria o Vaticano, religioso, poder religioso, para iludir, ajuntar os povos para si. Mas para juntar os povos para si, tem que haver uma crise global. Tem que ao ver alguém, isso não é teoria da conspiração. Sempre há uma estratégia para se ganhar. E a estratégia sempre foi essa: dividir, primeiro divide e depois
se ganha fácil. Depois que dividiu, fica fácil para ganhar. É dividir para ganhar. Então é isso que aconteceu e que está acontecendo. Roma dividiu também. Houve uma divisão grande em Roma. Por quê? No Vaticano. Porque houve uma reforma protestante. E eu quero, infelizmente, dizer que as maiorias das igrejas denominadas protestantes ou até mesmo evangélicas foram filiadas à Grande Babilônia, porque saíram de lá. Inclusive algumas delas têm doutrinas que saíram de lá. Por exemplo, a transubstanciação que nós praticávamos. Nós, eu digo nós, porque eu também fazia. Quando eu ia servir uma ceia, eu praticava a transubstanciação. Que é ter o corpo do Senhor, que é o pão, não é? E dizer que era literalmente o pão assim que fosse orado. E o cálice, dizer que era literalmente o sangue assim que fosse orado. Eu me lembro que até se caísse uma casquinha, um pedacinho no chão, a gente tinha que pegar para depois sepultar. Depois que eu entendi que isso é uma doutrina que fora criada no século XIII, no Concílio de Latrão, isso não é bíblico. Eu estive numa das igrejas que o irmão Franciscon fundou e vi, eu não estou falando de denominações, mas só para ter uma noção. Eu não estou concordando nem discordando de ninguém. Estou dando um ensino que Deus me cobrou. E vi como eles fazem a ceia. Mesma coisa, porém eles não sepultam o pão. Não fazem uma sepultura, não cavam um buraco para colocar o pão. Eles separam aquilo que sobrou e dão para uma pessoa pobre, porque já acabou. Acabou, orou, agradeceu, pronto. O irmão Franciscon sempre fez isso. Essa mudança houve muito depois, né? Se tiver algum irmão antigo aí vai saber, muito depois, né? Que aderiram a essa doutrina da transubstanciação, que era uma doutrina que foi criada no Concílio de Latrão em 1215, no século XIII. Então, quer dizer, usando já uma doutrina romana. E hoje, nós podemos ver que a congregação, como uma federação, ela é um Vaticano agora, já é um Vaticano. Dificilmente eu vou dizer para vocês que ela já não está ligada, porque ela já tem os mesmos modus operandi, apenas não tem imagens na parede, mas já tem pessoas adorando até igrejinhas pequenas, que eu já vi, pessoas chorando na frente da igreja pequena, sem contar a forma de utilização das autoridades da igreja, que são utilizadas como um parlamento, eles que ditam as ordens. Então já não é mais o Espírito Santo que dita, são eles que ditam as ordens. São eles que vão ver se perdoam ou não perdoam. Entendeu? Não queria entrar nesse assunto, mas como tem muitos irmãos da congregação que me assistem, eu tenho que passar esse assunto, certo? Certo é que esta é um braço do Vaticano já. Ou você querendo ou não, é isso aí. É importante que você também saiba do cumprimento desta profecia. Porque isto que estamos vendo é algo inimaginável, ninguém esperava ver isso, certo? Intolerável, inaceitável. A Babilônia, irmãos, ou essa Babilônia que nós estamos falando, o espírito do anticristo não teria chegado aonde chegou se não usasse da farsa do ecumenismo. É lógico que se ele falar diretamente ecumenismo, você vai se retrair. Mas se ele falar federação, maquiar como uma federação, lógico que você poderá ser atraído e todas as religiões do mundo podem sim se unificar em uma federação sobre um falso pretexto de hastearem uma bandeira de paz, como que diz assim, não, nós não estamos unidos, nós estamos só... Porque não vai haver mudança.
no regime, não é regime, como que é no modo de liturgia do culto. Há sim um poder diferente que vai agir usando dessa mesma liturgia. Não será o mesmo espírito, entendeu? Isso não é para a congregação, ou para essa ou para aquela, é para todas aquelas que fizerem esse concerto, ou que fizerem pacto. Mesmo que você diga que eu não assinei não foi por causa disso, mas você já assinou. Agora não tem volta, entendeu? E você vai ter que aceitar. Vai ser cristão com judeus, muçulmanos e outros. Então a besta sim vai começar a dominar a terra. O anticristo vai dominar. E claro que ele precisa que a economia global esteja abalada. Agora eu pergunto, essa recessão, essa economia que está hoje, você pode até me dizer, mas isso já teve antes, nós já passamos por isso. Olha, meu querido, você está totalmente equivocado. Igual hoje, igual essa época que vivemos, nunca houve. Principalmente pelo avanço tecnológico, que também poderá ser um instrumento para o anticristo localizar-nos, né? E sabemos que esta besta, esse anticristo, Deus vai chegar um momento que ela vai cair, né? E aqueles que fornicaram com ela, aqueles que fizeram um pacto com ela, como é que vai ser, irmãos? Eu pergunto. Se nós formos olhar no capítulo 18, nós vamos ver que a descrição de detalhes da destruição da Babilônia e como os habitantes da terra vão reagir a isso. Se nós notarmos como está escrito, que diz assim, moradas de demônios, covil de todo espírito imundo, não há nada de santo na Babilônia. E muitos vão achando que tem tudo de santo. E no ecumenismo é suscitado por ela o espírito do anticristo, que já atua, infelizmente, nessa geração. Se vê, não é preciso documentos, se vê pelas atitudes. Quais são as atitudes? Atitudes estas que não querem fazer você pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não querem, eles querem que você pregue profecias e etc. Porque pregar o evangelho de Jesus Cristo é trazer em memória o sofrimento da cruz. E o entendimento da nova ordem mundial é apagar esse sentimento de dentro do nosso corpo, usando de técnicas que eu não posso falar aqui, porque meu vídeo foi derrubado. Mas agora, desta maneira, eles não têm como derrubar. Usando de técnicas e de coisas que nós percebemos que estão ocorrendo nesses últimos dias. Certo, irmãos? Até mesmo persuadindo as pessoas com palavras. Vejamos que também tem isso. Não, mas isso aqui é para o bem, porque nós estamos pregando bem, porque nós somos todos irmãos, e vai por aí. E nós, não é nada disso. Não é nada disso. Porque por trás dessa fachada religiosa, de caridade, de união, de tolerância, de paz, está os piores demônios que você imagina. Por isso que o Espírito Santo, através de Paulo, irmãos, alertou sobre isso, a saber que toda idolatria esconde demônios atrás de si. Quando eu digo toda, eu digo toda. Se eu fazer uma igrejinha de madeira aqui e ficar chorando na frente dela, eu estou idolatrando ela. Então você perceba que a sua denominação faz isso já. E aqueles que fazem essas coisas estão contribuindo para o trabalho do anticristo e para levar pessoas inocentes a acreditarem que só ali tem a salvação. E que se ela resolve se unir com outra denominação, foi Deus que mandou. Irmãos, vocês não imaginam
como está a situação da igreja que deveria ser o exemplo. Como está a situação daqueles que deveriam ser o exemplo? Nós sabemos que nos nossos dias há pessoas que são sinceras, que querem a Deus. No entanto, elas estão sendo enganadas. E o mais difícil para nós que queremos ensinar é que nós não temos como indicar um lugar, porque as pessoas acostumaram a se agregar, a se reunir. E se eu falar, vai para aquela denominação, de repente ele já está agindo de uma forma também, eu não sei. Então, por isso que eu peço para esses irmãos anciães que não estão mais atendendo, preguem o evangelho, reúnam o povo. Eu ia fazer um estudo, agora no fim estou entrando por uma linhagem que eu não esperava. Reúnam o povo. Porque essas pessoas sinceras estão aprisionadas num sistema religioso, num sistema que não quer que fale mais de Jesus Cristo, quer que você esqueça Jesus Cristo. E o que é isso? É plano de Satanás, irmão, do próprio Satanás. Você pode dizer, não, mas na minha igreja ninguém quer estar esquecendo de Jesus Cristo. Você não percebe as pregações que tem na sua igreja. Pouco se prega o evangelho. Agora, eu sei, já tem irmãos aí, em algumas igrejas aqui fora de Portugal, estão pregando o evangelho, porque eu fiz um vídeo aqui e falei claramente, e de uma maneira que a pessoa entendeu. Eu conheço alguém, estive na casa de alguém, e tem que dar uma melhorada, então, senão vai dar muito na cara, não é? Então a pessoa tem que... Mas isso não me ilude, não me ilude. Porque desde o momento que o pacto foi assinado, nada mais me ilude, certo, irmãos? Desde o momento que os reis da terra se prostituíram com esse tipo de negócio, é a pior prostituição. Eu não estou falando de prostituição no sentido de uma pessoa se prostituir no adultério, outra coisa, não. Estou falando de uma prostituição ecumênica, que junta o corpo de Cristo, que na verdade não é mais o corpo de Cristo, porque Cristo se retira, mas um falso Cristo ao corpo de Belial, fazendo então assim as pessoas ficarem confundidas, mas quando é um líder global, um líder de alta categoria de uma denominação, eles acreditam em tudo. E nós que estamos aqui querendo tirá-los das garras de Satanás, logicamente, irmãos, somos tidos como falsos profetas, como pecadores e etc. Porém, o que importa para nós é sabermos que temos que se comportar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é clara, ela é muito clara, diz lá em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se nós estamos realmente com intenção de salvação, nós temos que analisar, temos que pesquisar, temos que consultar, observar e, acima de tudo, orar a Deus e pedir a revelação de Deus, que é primordial nos momentos em que estamos atravessando. Sabemos que não é fácil você sair de uma denominação, porque existem denominações aí também, neopentecostais, enfim, que pregam dinheiro, e existem denominações, que não vou citar nomes, que tem já pessoas que são maçônicas, que são templários, só pensam em construir templos, porque o templário ele só pensa em construir templos. Faz parte de uma ideologia maçônica. Mas também existem os francos maçons, que não é brincadeira,
Eu não posso entrar aqui em muitos detalhes, irmão. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu vou preferir deixar para falar mais alguma coisa em um próximo vídeo, se assim os irmãos desejarem, deixa aí no comentário. E eu vou entrar em algo mais profundo a respeito desta federação, dando para vocês uma explicação com bastante eficácia, de uma forma que muitos vão ficar assustados. Porém, eu terei que usar palavras um tanto que como parábolas, para que o meu canal não seja prejudicado. Deus abençoe a todos, e eu advirto a todos que quando vocês forem em algum culto, examine o que está sendo falado. Ninguém pode condenar ninguém por pregar o Evangelho e nem tirar ninguém do cargo ministerial por estar falando de Jesus Cristo. É tão claro isso que pessoas entram aqui nesse canal e detonam quando eu estou falando de Jesus Cristo. Me detonam e são desta denominação. Eu fico pensando, realmente tem alguma coisa errada. Quem sou eu para julgar? Não estou aqui julgando. Eu faço entre os meus pensamentos a minha análise. Gostaria de estar errado, gostaria que não fosse isso. Vocês pensam que se não fosse isso, eu seria o primeiro a vir aqui na internet e dizer, olha, irmãos, graças a Deus, o que nós estávamos pensando não era assim. Seria o primeiro. Porque eu não tenho falado isso com intenção. Vocês podem observar, toda vez que eu falo assim de uma forma não agressiva, porque não é o meu feitio. Deus abençoe a todos e que o Espírito de Deus possa abrir os nossos olhos para que cada dia que passa, através da luz do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo, do Eterno de Israel, possa brilhar sobre nós, porque todos, eu creio que todos querem herdar a vida eterna. E para isso nós temos que ter os nossos cuidados. Espero que não tenha magoado ninguém. Não estou pedindo perdão, porque a gente às vezes pode magoar alguém com alguma palavra. Eu não tenho mágoa de ninguém. Muito pelo contrário, minhas portas da minha casa estão abertas para quem quiser vir. Eu não tenho maldade contra ninguém, apenas estou tentando alertar. Vocês julguem. Deus abençoe a todos, fique com Deus.